Oséias, capítulo 8. Vem o dia do juízo de Israel. Agora, pois, leva o chofar, a trombeta, e toca para soar o alarme. Ele vem como águia contra a casa de Yahvé, o templo do Senhor, porquanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha Torá, a lei. Eis que Israel clama a mim, meu Elohim, Deus, nós te reconhecemos. No entanto, porque Israel desprezou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis sem o meu consentimento, escolheram os líderes sem a minha aprovação, construíram para si ídolos a partir da prata e do ouro, que acumularam tudo para o seu próprio extermínio. Ó Samaria, rejeita agora o teu ídolo em forma de bezerro, porquanto a minha ira se inflamou contra eles. Até quando serão incapazes de agir com sinceridade e pureza? Essa escultura foi feita pelas mãos de Israel, um artífice a fez, e ele não é Elohim. Portanto, o bezerro de Samaria será partido em pedaços, porque semeiam vento, colherão tempestade, não haverá seara, pois o talo não produzirá cereal, o pouco que der, os estrangeiros o devorarão. Israel foi consumido agora, está entre as nações como um vaso, a quem ninguém dá valor, porquanto subiram à Assíria, como um jumento selvagem que vagueia solitário. Ainda estão livres, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. Embora tenham se entregado às nações como mercadoria, agora os ajuntarei e logo começarão a definhar debaixo da opressão do rei dos príncipes, o rei poderoso. Ainda que Efraim tenha erguido muitos altares a Baal para conseguir perdão pelos seus pecados, eles próprios se tornaram altares para o pecado. Ora, eu mesmo lhe escrevi repetidas vezes muitos e fundamentais ensinamentos da minha Torá, a lei, mas o povo os rejeitou como se fossem complicados e não tivessem valor. Quanto aos sacrifícios que me levam através do fogo, que abatem os animais e os comem, porque Yahvé, o Eterno, não se agrada nem aceita suas ofertas de elevação. De agora em diante, o Senhor se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados. Eles voltarão para o cativeiro ao Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades, contudo, sobre suas cidades mandarei fogo, e este será de tal ordem que consumirá suas fortalezas. Oséias, capítulo 9. O adultério espiritual de Israel. Não te alegres, ó Israel, não regozizes como os povos pagãos, pois te prostituíste desprezando o teu Deus, amaste a paga de prostituição em cada eira do trigo, a eira e o largar não vos sustentarão, e o vinho novo lhes faltará. Na terra de Yahvé não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerá alimento impuro. Não derramarão libações, ofertas de vinho a Yahvé, tampouco os seus sacrifícios lhes serão agradáveis. Seu pão será como o pão dos pranteadores. Todos os que dele se alimentam tornam-se imundos, porquanto esse pão será exclusivamente para eles, e não entrará na casa de Yahvé, o templo do Senhor. Que farei vós no dia da solenidade, as festas fixas e nos dias de celebrações a Yahvé? Vede, eis que eles fogem da destruição, mas o Egito os recolherá, e Mênfis, a cidade dos túmulos, haverá de sepultá-los. Todos os seus preciosos objetos de prata serão herdados pelos espinheiros, os cardos cobrirão totalmente as suas tendas. Os dias do castigo estão muito próximos, chegarão os dias de Shilém, retribuição, que todo Israel saiba, por serem tantos os vossos pecados e transgressões, e tão grande a vossa malignidade. O profeta é considerado um tolo, e o homem inspirado por Deus um insensato varrido. O profeta, sob a direção de Deus, é a sentinela que vigia Efraim. Contudo, laços o aguardam em todas as suas veredas, e hostilidades na casa de Elohim, o templo do seu Deus. Eles se deixaram corromper profundamente, como nos dias de Gibeá, e Deus se lembrará de todos os atos malignos do seu povo e os castigará por seus pecados. Quando encontrei Israel, fiquei tão alegre como quem acha uvas no deserto.
Quando vi os vossos antepassados, foi como contemplar os primeiros frutos de uma figueira. Entretanto, quando eles chegaram a Baal-Peor, deus do monte, Peor consagrou-se àquele ídolo ignóbil e se tornaram tão abomináveis quanto aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como um pássaro que foge assustado. Não haverá nascimento, nem gravidez, tampouco concepção, ainda que venham a criar seus filhos. Eu mesmo os privarei da companhia deles, a fim de que não lhes reste mais ninguém. Ai daquele povo quando eu me afastar de Efraim. Eis que observei Efraim plantando num lugar aprazível, como Tiro. No entanto, Efraim entregará seus filhos nas mãos do matador. Ó Yahvé, que darás a esse povo? Dá-lhes ventre que abortem e seios secos que não possam amamentar? Ora, toda a malignidade do povo de Israel teve início em Gilgal, com círculos de pedra, isso é, centro de idolatria. De fato, a partir dos que praticam ali, passei a odiá-los, porquanto eu os lançarei fora da minha família e propriedade por causa de todas as atitudes. Não lhes dedicarei mais o meu amor, porquanto todos os seus príncipes e líderes se revoltaram contra mim. Sendo assim, Efraim está ferido e sua raiz está seca. Eles não darão frutos, ainda que gerem e tenham filhos. Eu matarei a sua prole amada. Eis que o meu Deus os rejeitará, porque não lhes deram ouvido. Caminharão, pois, errantes e sem rumo entre as nações pagãs. Oséias, capítulo 10. Israel planta o mal e colhe destruição. Israel é uma videira bela e viçosa, que cobre-se de frutos conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou a construção dos seus altares. Quanto mais próspera a terra, tanto mais erguendo colunas com arte e esmero. Eis que o coração desse povo foi seduzido e dividido, e agora deve carregar sua culpa. Deus demolirá os seus altares idólatras e arrasará suas colunas sagradas. E nesse dia eles exclamarão: é certo que não temos um rei, porque não reverenciamos a Yahvé. No entanto, ainda que tivéssemos um rei, o que ele, de fato, poderia fazer por nós? Ora, os reis costumam fazer muitas promessas, mas não as cumprem, juram falsamente e celebram pactos que não honram. Por isso, os litígios brotam como ervas venenosas nos sulcos dos campos arados. O povo que vive em Samaria teme o ídolo em forma de bezerro em Bet-Avém, casa da impiedade. Eis que sua gente lamentará por ele, como também todos os sacerdotes idólatras, que muito se alegravam ao contemplar o seu esplendor, e o verá ser extirpado deles e levado para o cativeiro. Sim, até mesmo esse ídolo será levado para a Síria como um presente para agraciar o grande imperador. Nesse momento, Efraim será humilhado e Israel se envergonhará grandemente por conta do seu inútil ídolo de madeira. Eis que o rei de Samaria será como uma lasca de madeira sobre a superfície das águas, e os altos de Avém, os altares da impiedade. O pecado de Israel será despedaçado. Espinhos e ervas daninhas crescerão e envolverão todos os seus altares. E nesse dia o povo clamará aos montes: aterrai-nos! E gritarão as colinas: cai por sobre todos nós! Ó Israel, tu tens pecado desde os dias de Gibeá e continuou errando até hoje. Porventura a guerra contra os que praticam malignidade não os afetou em Gibeá? Ora, eu mesmo corrigirei o meu povo quando bem entender. Nações serão reunidas contra eles para castigá-los por causa do seu duplo pecado. Porquanto Efraim era uma novilha domada que gostava muito de pisar o trigo para lhe tirar a casca. Assim colocarei uma canga sobre o seu belo pescoço que tanto poupei. Conduzirei Efraim mediante arreios, farei Judá lavrar a terra e Jacó se ocupará de fazer sulcos no solo. Semeai justiça para vós, colhei conforme o amor misericordioso. Lavrai o campo virgem, porque agora é a hora de buscar a Yahvé, o Senhor, até que ele venha e faça chover sobre todos vós a chuva de justiça e salvação.
Todavia, plantasse a impiedade, colhesse a malignidade, comesse o fruto da mentira e do engano, visto que tem desconfiado na vossa própria capacidade e na multidão dos vossos guerreiros. Portanto, entre o vosso povo se erguerá o fragor e o alvoroço das batalhas, e no momento todas as vossas fortalezas serão aniquiladas, como o imperador Salmã, adorador de fogo, arrasou Bet-Arbel, que quer dizer casa da emboscada de Deus. No dia da grande carnificina, quando mães foram entrelaçadas junto com seus filhos pequenos, assim vos sucederá, ó Betel, casa de Deus, porquanto a vossa impiedade é enorme. Quando amanhecer aquele dia, o rei de Israel será absolutamente devastado. Oséias, capítulo 11. O amor do pai pelo filho Israel. Quando Israel era menino, eu o amei muito, e do Egito chamei o meu filho. Todavia, quanto mais eu chamava meu povo, como quem chama seu filho, mais essa gente se afastava da minha pessoa. Eles ofereceram sacrifício aos Balaíns e queimaram incenso diante de imagem de ídolos esculpidos. Contudo, eu ensinei Efraim a andar. Eu o carreguei no colo, mas eles não entendiam que era a minha pessoa que os curava e zelava por eles. Eu os conduzi com laços de bondade humana e grande amor. Fui eu quem lhes tirou o jugo pesado do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Não voltarão para a terra do Egito, mas a Assíria será o seu rei, porque recusam arrepender-se. Eis que a espada descerá sobre suas cidades, destruirá as trancas e suas portas e os devorará nas suas fortalezas, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, embora roguem ao Altíssimo, de maneira alguma me adoram. Contudo, como posso te abandonar e entregar-se nas mãos de outro, ó Israel? Como deixaria de te proteger ou te trataria como tratei Admá? Como agiria contigo do mesmo modo como lidei com Zeboim? Eis que o meu coração está comovido, toda a minha compaixão está desperta e voltada para ti. Portanto, não executarei todo o furor da minha ira. Eis que não voltarei a destruir Efraim, porquanto sou Deus e não um ser humano, o santo entre vós. Assim, não virei com todo o meu zelo e cólera contra ti. Eles seguirão a Yahvé, ele bramará como um grande leão, e seus filhos virão correndo e tremendo desde as terras do ocidente. Virão voando do Egito como os pássaros e da Assíria como pombas. Então eu mesmo os estabelecerei em seus lares. Palavra de Yahvé, o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano, e Judá ainda anda rebelde contra Deus, o Santo Fiel. Oséias, capítulo 12. A condenação de Israel e de Judá. Efraim alimenta-se de brisa, corre atrás do vento oriental o dia todo e multiplica enganos e violência, estabelece pactos e acordo com a Síria e manda azeite para o Egito. Eis que Yahvé também tem uma acusação contra Judá, além do que vai castigar Jacó, isto é, o suplantador. Avaliando todas as suas atitudes, o Senhor recompensará Israel segundo suas obras. Ora, Jacó, ainda no ventre de sua mãe, segurou o calcanhar de seu irmão a fim de suplantá-lo. Mais tarde, como homem, lutou com Deus. Ele lutou com um anjo e recebeu a vitória. Chorou e suplicou o seu favor. Em Betel, encontrou a Deus e ali conversou com ele. Sim, Elohim, o Senhor dos exércitos. Yahvé é o seu nome. Portanto, arrependei-te e volta para Elohim. Pratica o bem e a justiça e deposita toda a tua esperança em teu Deus. Como os descendentes de Canaã, mercadores que usam balanças enganosas e apreciam a extorsão. Efraim orgulha-se e exclama: certamente me enriqueci, adquiri para mim grandes propriedades, não encontrarão mal nem pecado algum em mim, em todo o meu trabalho. Mas eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eis que vos farei voltar a habitar em tendas, como nos dias das vossas solenidades, festas fixas. Na época, eu mesmo falava aos profetas,
Dava-lhes muitas visões e por intermédio deles falava em parábolas ao povo. Oh, como Gileade é ímpia, sua gente não tem valor algum. Eles sacrificam bois em Gilgal, mas os seus altares são como montes de pedras depositados sobre os sulcos nos campos arados. Jacó fugiu para a terra de Harã, Israel serviu em troca de uma mulher, por amor a ela trabalhou cuidando de ovelhas, mas Yahvé libertou Israel do Egito mediante um profeta que zelou e cuidou do seu povo. Efraim, com seus pecados, amargamente inflamou a ira do Senhor, e por isso Yahvé fará cair sobre ele a culpa de todo o sangue que derramou, e ainda os abandonará, pagando assim o desprezo que deles recebeu. Oséias, capítulo 13. A ira de Yahvé contra Israel. Quando falava, Efraim havia tremor, todos os respeitava. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado por causa da sua adoração a Baal, e desde então começou a perecer. Hoje pecam cada vez mais com sua prata, moldam ídolos de metal para si, imagens elaboradas com arte e muita inteligência, todas obras de exímios artesãos. Chegam a conclamar: oferecerei sacrifícios a esses deuses, e ainda beijam seus ídolos inúteis, feito em forma de bezerro. Por esse motivo, eis que serão como a neblina das manhãs, como o orvalho que cedo evapora, como a palha que se lança da eira e o vento carrega, como a fumaça que sai pela chaminé e logo se dissipa. Mas eu sou Yahvé, o teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não adorarão nenhum outro Deus, além de minha pessoa. Não há outro Salvador. Eu zelei e cuidei de vós no tempo do deserto, naquela terra árida e calorenta. Quando eu os alimentava, se fartavam e depois de satisfeitos, tornaram-se arrogantes no coração e, em consequência, me desprezaram. Por isso serei para eles como um grande leão, um leopardo feroz, ficarei à espreita junto ao caminho, serei como uma ursa de quem tiraram os filhotes. Eu os atacarei com fúria selvagem e os retalharei como um leão esfomeado. Eu os devorarei como um animal selvagem, os farei em pedaços. Eis que foste destruído, ó Israel. Quem poderá vir em teu socorro? Quem te ajudará? Onde está, pois, o teu pai, para que te salve de todas as tuas cidades? E os teus juízes, aos quais rogasse? Dai-me um rei e príncipes que governem. Sendo assim, dei-te um rei em meio à minha ira e tirei-o da minha indignação. A malignidade de Efraim está toda devidamente calculada e o seu pecado registrado. Dores como as de uma mulher em trabalho de parto te sobrevirão, e uma criança insensata e negligente, pois quando chega a hora se recusa a sair do abrigo do ventre e enfrentar a luz. Contudo, eu mesmo os redimirei no poder do Sheol, os resgatarei da morte eterna. Onde estão, ó morte, os teus flagelos e castigos? Ó Sheol, o mundo dos mortos, onde está a tua destruição? Eis que agirei sem compaixão, sem misericórdia. Mesmo que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento oriental, o siroco do leste, o vento de Yahvé, que sobe queimando no deserto. E seus poços secarão, suas fontes se estancarão, todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. O povo de Shorron, que é Samaria, carregará sua culpa porquanto se rebelou contra o seu Deus. Tombarão todos ao fio da espada. Seus filhinhos serão partidos em pedaços, suas mulheres grávidas serão abertas ao meio. Oséias, capítulo 14. Há perdão ao Israel arrependido. Volta, ó Israel, volta para Yahvé teu Elohim, o teu Deus, ó povo de Israel. Afinal, foram teus próprios pecados que causaram a tua queda. Agora, preparai, pois, o que vais dizer e retornai para Yahvé. E roga-lhe: perdoa toda a nossa maldade, todos os nossos pecados, e mediante teu amor misericordioso, aceita a nossa adoração, a fim de que possamos te oferecer o sacrifício dos nossos lábios com os novilhos. A Síria não nos salvará,
não mais montaremos cavalos de guerra e jamais cultuaremos as obras de nossas próprias mãos, dizendo: Tu és o nosso Deus, porquanto só Tu, ó Elohim, nosso Deus, és compassivo e cuidas do órfão e de todos os necessitados. Eis que eu curarei a tua infidelidade e os amarei de todo o meu coração, porque a minha ira já se retirou de sobre eles. Serei, portanto, como orvalho para Israel. Ele haverá de florescer como lírio e lançará suas raízes para o cedro do Líbano. Seus ramos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira e sua fragrância como o do cedro do Líbano. Os que habitavam em segurança à sua sombra retornarão, renascerão como o trigo e florescerão como a videira. E o renome de Israel será como o vinho do Líbano. Ó Efraim, o que eu tenho? Eu com os ídolos? Eis que eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Apelo final. Quem é sábio e tem entendimento? Todo aquele que considera a minha palavra? Quem tem discernimento e bom senso? Aquele que se dedica a compreender as minhas orientações. Ora, o caminho de Yahvé é a verdade, e os justos andam nele, mas os ímpios e transgressores tropeçarão e cairão.